Abra sua Bíblia no livro que estamos expondo nas quintas-feiras, o livro do profeta Naum, esse gênio da literatura poética. Quanta riqueza, uma riqueza de estilo, inigualável até. Alguém já disse que você não vai encontrar na literatura profética o uso de figuras tão especiais, conexões com o contexto histórico, conforme eu vou apresentar alguns detalhes para vocês nessa mensagem de hoje. É um livro de sentença contra uma cidade que representava o poder mais absoluto e temido daquele tempo, o século 7 antes de Cristo. Era rei em Israel Manassés, um rei que havia tido uma experiência bastante pesada com os assírios, inclusive havia sido preso e enviado para Nínive. Está lá em 2 Crônicas 33, amarrado mesmo com ferros. E lá o texto diz que ele se fortaleceu no Senhor, orou, se arrependeu dos seus maus atos e foi recolocado ao trono e recuperando também o favor do Senhor. O livro de Naum, junto com o livro de Obadias, são livros de profetas que não fazem nenhuma sentença, nenhum oráculo, nenhuma mensagem de juízo em relação a Israel. Obadias só fala de Edom. E Naum só fala de Nínive. Os demais profetas, eles tendiam a falar de outras nações e incluía Israel também nas suas advertências. Mas Deus usa Naum para liberar uma palavra de juízo. Você costuma assistir documentários sobre situações de guerra, ou filmes? Se este for o seu caso, você já se viu, por exemplo, com aquela sensação de até onde vai a maldade do ser humano? Não é essa a impressão que a gente tem? Naum faz isso, só que Naum faz isso antes da guerra. E Naum se utiliza daquilo que ele havia visto para dizer o seguinte: tudo isso vai acontecer a Nínive porque o Senhor está contra Nínive. Eu pensei num tema para esta mensagem do capítulo 2 e me veio essa expressão aqui. Quando Deus diz, a casa caiu. Eu pesquisei sobre a origem dessa expressão. Curiosidade, Vitória. A expressão casa caiu, que é usada quando algo dá errado ou uma situação é exposta, segundo Reinaldo Pimenta, no livro A Casa da Mãe Joana, em que ele fala sobre expressões como esta da Mãe Joana e outras do contexto brasileiro,
e também de tradições que influenciaram a formação nossa, surgiu no contexto das expedições do mercador Marco Polo ao Oriente. Isso ainda no século XIII. Quando alguém é pego em flagrante fazendo algo errado, se utiliza-se essa expressão: a casa caiu. Me permita usar essa mesma expressão para aquilo que a gente vai ler no capítulo 2. Deus está dizendo para Nínive: a casa caiu. Mas eu não quero que você ouça essa mensagem apenas do ponto de vista da história de Nínive, que caiu no ano 622, ou melhor, 612 antes de Cristo. Eu também quero que com temor, porque eu farei isso enquanto estiver pregando, você também esteja em temor diante de Deus, para que Ele guarde seu coração, para que a arrogância não tome conta de você a tal ponto que um dia Deus também chegue para você e diga: a casa caiu para você. Ao longo da história, muitos homens, não apenas Nínive, mas outras situações, Deus disse: a casa caiu. Aconteceu isso com Nabucodonosor, e ele foi pastar com os animais no campo. Quando ele encheu seu coração de orgulho, dizendo: veja o que eu fiz. Deus disse: a casa caiu. Em Atos dos Apóstolos, nós temos, no capítulo 12, Herodes, Antipas, que entra todo reluzente numa festa de aniversário, com suas roupas cheias de pratas, que ao brilho do sol incomodava quem estivesse olhando para ele, e por não ter dado glória a Deus, Deus disse para ele: a casa caiu. E ele foi comido por bichos. Isso é sério. O autor aos Hebreus chega a dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, esta mensagem é um alerta para todos nós. Hoje, a comunidade de pastores, teólogos, reformados, estamos em tristeza. Um dos nossos mestres na área de pregação, chamado Steve Lawson, escritor de livros, até uma coleção fantástica que ele fala da história, uma relação entre a história da igreja, do cristianismo, com os princípios da teologia reformada. Entregou a sua, não entregou a sua renúncia, foi desligado do ministério de sua igreja por uma conduta inapropriada com alguém do sexo oposto. Precisamos vigiar. Os gigantes também caem. Quando Deus diz, a casa caiu. Me permita, por mais que possa parecer delongando na introdução, mas quando eu soube dessa semana, dessa situação inédita, nunca tinha acontecido isso, a questão dos pagers e dos walkie-talkies de membros do Hezbollah,
Luiz Gustavo, não sei se você acompanhou, que numa hora definida do dia, um dia foram os pagers, no dia seguinte os walkie-talkies, aparelhos de comunicação que a gente nem usa tanto, mas que o Hezbollah usava por não ter a tecnologia para ser rastreada. Causaram a morte de 32 pessoas e milhares de feridos. Sem entrar no mérito do espírito da guerra, nem da ideologia da guerra, me parece que chega um determinado momento que Deus diz: a casa caiu. Uau. Capítulo 2 de Naum. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram seus ramos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlate. Os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação, e as lanças são agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade rainha está despida, levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Mas agora o seu povo foge. Alguém grita: parem! Parem! Mas ninguém se volta. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Vazio, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças e o rosto de todos se empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leãozinhos se alimentavam, onde passeava o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei os seus carros de guerra. A espada devorará os seus leãozinhos. Arrancarei da terra a sua presa. E nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Ó Deus, por favor, não deixa a gente sem uma palavra nesta noite. No nome de Jesus.
Amém. A W. Pink vai dizer no seu livro chamado Os Atributos de Deus, no capítulo sobre a ira de Deus, o seguinte: quando considero como a bondade de Deus é abusada pela maior parte da humanidade, eu não posso deixar de pensar que o maior milagre do mundo é a paciência e a generosidade de Deus para com o mundo ingrato. O Dr. Robert Jones, no livro que a gente está estudando na IBD, Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, logo no primeiro capítulo ele diz isso. Deus é o ser mais amoroso e o mais irado que existe no planeta Terra. Nós precisamos entender, amados e amadas, de que, e aí Pink vai citar um puritano chamado William Cornell, de 1660, que nós não devemos pensar, nós os pecadores, que escaparemos do juízo de Deus. Porque e ele vai usar essa expressão muito linda: o moinho de Deus anda devagar, mas mói. Quanto mais admirável for a sua paciência e generosidade agora, mais terrível e insuportável será aquela fúria que surge da sua bondade abusada. Ele diz mais: nada mais suave do que o mar, mas quando agitado em uma tempestade, nada se enfurece mais. Nada é tão doce quanto a paciência e a bondade de Deus, mas nada é tão terrível quanto sua ira quando pega fogo. Você sabe disso muito bem. A impiedade dos assírios era notória. Atualizando as minhas leituras, vi num livro de introdução ao Antigo Testamento, publicado por Vida Nova, que eles costumavam deportar multidões de vítimas. Eram marchas brutais de morte. Muitas nações dessa época foram dizimadas. Nas costas dos assírios haviam vários, esse é um termo que a gente usa atualmente, vários genocídios. Sobretudo em relação àqueles que se insurgiam contra o jugo de ferro dos assírios. Você teria que ser uma alma empeternida para, diante daquilo que você lê nas Escrituras e em fontes históricas extra-bíblicas acerca do modo como os assírios agiam, você precisa ser uma alma empeternida para permanecer impassível diante de tantas atrocidades. Interessante é que na soberania de Deus, a Assíria foi chamada em Isaías capítulo 7, 20, de a navalha de Deus. Deus entendia de que a Assíria poderia ser, ou poderia ser não, era um instrumento do próprio Deus de juízo contra vários povos que estavam contra Deus, inclusive o Reino do Norte, Israel, que mais precisamente no ano 722 havia sido
cercada a sua capital Samaria e havia sido dispersa e eliminada do mapa. Mas agora, preste atenção, Deus que chama, Isaías 7:20, a Assíria de navalha de Deus, agora está dizendo, está na hora de quebrar essa navalha. Daí dando um clique, Mateus. Deus segue seu próprio padrão de justiça. E Ele age soberanamente no mundo, impondo o seu juízo e salvação a quem lhe cabe fazer. Em Abacuque, o padrão também foi esse. Deus está dizendo, eu vou mandar os babilônios para exercer o juízo sobre o meu povo, o Reino do Sul, Judá. Isso aconteceu no ano 586. Mas aí Abacuque tem a ousadia de perguntar, mas Deus, espera aí, tradução livre, eles são piores do que nós. E Deus diz, no capítulo 2 de Abacuque, eles também encontrarão o fim. Mas não fiquem preocupados, o meu justo viverá pela fé. A ideia do viver em Abacuque é sobreviver. A melhor tradução seria, o meu justo sobreviverá pela fé. Porque o juízo de Deus vem. Repetindo a frase do William Cornell, puritano, o moinho de Deus anda devagar, mas mói. Mói. Nos primeiros 10 versos, Mateus dando um clique, nós temos o surpreendente fim de Nínive. O que Naum está dizendo aqui, só para repetir, ele está antevendo. No horizonte, amados, ninguém julgava que Nínive estaria tendo um fim. Por isso que eu coloquei este ponto como surpreendente fim de Nínive. Se você observar a história, e hoje você ver algumas nações que estão em crise, fica fácil a gente prever. A Venezuela vai cair um dia. A Rússia vai cair. Fica difícil a gente imaginar a China caindo, mas ela vai cair. Porque hoje nós temos elementos históricos e de análises. Naum não tinha elemento nenhum, ele ele tinha a maior análise que se pode ter. Ele andava com Deus. Ele era homem de Deus. Então ele para, Rafael, para escrever, olha, o destruidor avança. Mas quem é esse destruidor? É o próprio Deus, amados. É o destruidor. É o verbo destruir aqui é espalhar. Me permita essa palavra bem popular, esparramar. Agora, tem um sentido também muito preciso essa palavra, esmagar em pedaços. Gente, nós precisamos entender que Deus é aquele que dá a última palavra. E Naum está dizendo, o destruidor avança contra você. E ainda dá orientações com verbos muito fortes. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, prepare-se para lutar e reúna todas as suas forças. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, o destruidor vai atacar a cidade de Nínive. Ponham guardas nas torres, vigiem as estradas, chamem todos os soldados e preparem-se para lutar. Estava para acontecer isso. Olhe para mim. Até mesmo porque no versículo 2, o profeta deixa claro de que o Senhor iria restaurar a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus ramos. Deus manda dizer através de Naum o seguinte, olha, o que vocês fizeram com o reino do norte em Samaria, o Senhor vai se vingar.
Porque o nosso Deus é vingador. Quem está acompanhando a série sabe disso. Naum 1:2. O Senhor é Deus zeloso, vingador. O Senhor é vingador, cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor iria reunir novamente, amados, ele está dizendo isso no versículo 2, a glória de Jacó com a glória de Israel. E aí Naum faz um trocadilho aqui, porque Jacó era o nome antigo de Israel. Deus havia trocado este nome. Está lá em Gênesis capítulo 32. Você conhece essa passagem, não conhece? Jacó luta com um anjo durante a noite. Chegando pela manhã, o anjo diz, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó diz, não deixarei ir se não me abençoar. E o homem pergunta, como você se chama? Ele disse, Jacó. Então disse, não, Jacó não. Suplantador, aquele que leva vantagem em tudo, não. Você vai ser Israel, príncipe de Deus, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E aqui Naum olha para Gênesis 32 e diz o seguinte, vai voltar a glória de Jacó e vai voltar a glória de Israel. Por quê, amados? Porque Deus não rejeita o seu povo. Em Romanos capítulo 11, versículo 2, Paulo diz, Deus não rejeitou o seu povo, e o remanescente segundo a eleição da graça. E diz mais, que um dia uma grande multidão se reunirá quando todo Israel será salvo. Eu sei, queridão e queridona, que eu teria que ter uma semana inteira de mensagens para a gente conversar e estudarmos juntos sobre o que isso significa do ponto de vista da salvação, não de Israel enquanto todo, mas de um remanescente de Israel. Deus tem eleitos naquela nação. Eu não sei precisar como, não sei detalhes. Eu fico impressionado com a engenhosidade. Eu falei aqui dos pages, dos walkie-talkies. É uma coisa incrível. Um sistema secreto que age colocando explosivos dentro de equipamentos de segurança. No ato de fabricação, aqueles pages foram feitos com tecnologia tailandesa, foram feitos em Budapeste, capital da Hungria. E como é que as coisas aconteceram? De tal modo que uma destruição dessas estivesse acontecendo no seio de uma célula, de um grupo terrorista tão poderoso quanto o Hezbollah, patrocinado nada mais, nada menos do que o próprio Irã. Eu não me julgo defensor incondicional do Estado de Israel, eu não sou. Mas eu só posso dizer para vocês o seguinte, há alguma coisa. E Paulo me parece que vai dizer isso, porque em Romanos 11:12, Paulo diz assim, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Uau! Eu me calo por aqui. São coisas insondáveis demais. Deus não vai rejeitar o seu povo. A glória de Jacó e a glória de Israel. No capítulo 3, fala de que os escudos dos inimigos são vermelhos. Por favor, por favor. Por quê? Essa cor escarlate. Existem posições interessantes. Ezequiel 23:14 diz, aumentou a sua prostituição porque viu figuras de homens gravadas na parede e imagens dos caldeus, que são babilônios, pintados de vermelho. No ano 612, amados, aquilo que Naum está profetizando aconteceu. Uma conexão, uma coalizão entre Nabopolassar, general babilônio, e Ciajares, general Medo, se uniram em aliança.
E o contexto do ataque militar indica que esses escudos e roupas estavam vermelhos. Aí há duas possibilidades. Vermelhos porque era a cor dos escudos dos babilônios, e vermelhos também porque estavam com o sangue dos inimigos das outras batalhas. Os babilônios não lavavam seus escudos. Por quê? Porque isso impressiona. Isso impressiona. O texto diz: os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlate, os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação, lanças são agitadas. Amados, olhem para mim, a tecnologia de guerra dos assírios era por demais. Os nobres são chamados. Mas antes dos nobres chamados, veja no versículo 4, a velocidade com que os carros empreendiam suas execuções sobre outras nações. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Amados, nós estamos diante de um poderio inigualável à época. Ninguém era páreo para os assírios. Mas os nobres, versículo 5, são chamados, mas eles tropeçam no seu caminho. No tempo do rei Ezequias, 185 mil assírios morreram num acampamento, num arraial, uns matando os outros, por conta de um anjo do Senhor que chegou ali para se vingar daqueles que, representados por Rabsaque, haviam insultado o Deus de Israel. Eu li esse texto na quinta passada e vou relê-lo aqui. Não há ninguém, amados, que abusa. Não há ninguém que ofenda, ridicularize o Deus de Israel, o nosso Deus, que fica impune. Não há. Eles tropeçam no caminho, apressam-se para chegar à muralha, preparam a defesa. Só que eles descobrem que é tarde demais. Dos versículos 6 a 10, nós temos a previsão de Naum que se cumpriu, porque a cidade de Nínive, há registros históricos nesse sentido, caiu devido a uma inundação que ocorreu justamente no tempo que medos e babilônios subjugavam, derrota aos assírios. E o texto diz, é gráfico o texto, versículo 6, as comportas dos rios se abrem, o palácio é destruído, está decretada a cidade rainha está despida, levaram em cativeiro as suas servas, gemem como pombas, batem no peito, Nínive desde que existe tem sido como um tanque de águas, mas agora o seu povo foge, alguém grita, parem, parem, mas ninguém se volta, saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim, a cidade está repleta de objetos de valor, vazio, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças e o resto de todos empalidece. Tiago Abdala, fazendo pesquisas nos anais históricos da civilização assíria, diz que essa expressão no versículo 6, comportas do rio se abrem, provavelmente se refere às comportas dos açudes e dos canais que foram fechadas pelos invasores e depois abertas para inundar o muro da cidade. Usando uma técnica de cerco, medos e babilônios represaram as águas de um rio chamado Cusco, do qual vinha um canal que passava por baixo de Nínive. Após uma tempestade forte que encheu a represa,
Abriram-se as comportas. Isso destruiu os muros, o palácio do imperador. No versículo 8, de maneira irônica, Naum diz que os canais e açudes dos quais os imperadores assírios se vangloriavam de terem criado, tornaram-se fonte da sua mortal e inescapável destruição. Isto é, aquilo que eles se orgulhavam de ter construído foi a base da destruição deles. Deus tem essa mania, amados, interessante, de usar a força do inimigo contra ele mesmo. Ele usa o orgulho do homem para batê-lo. Ele usa a inteligência do homem para envergonhá-lo. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, os tesouros não têm fim, a cidade está repleta de objetos de valor. Eu gosto dessa expressão do versículo 7. A cidade rainha está despida. No versículo 10, vazio, desolução, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem. No hebraico há uma repetição com sons muito parecidos. Vazio, desolação e ruína. Buká, bebuká, bebulaká, em hebraico. Naum brinca com as palavras. Há quem diga que buká, bebulaká é para imitar o som de se esvaziar uma garrafa. A cidade está despida. Os habitantes desamparados. Os corajosos se foram, só dando lugar à angústia. Você imagina em cada rosto assírio um terror total. Ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. A outrora magnífica líder entre as nações agora está despida, nua. No capítulo 3, versículos 5 e 6, olha o que o Naum diz. Naum 3, 5 e 6. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Me permita, amados, eu sei que a maioria de nós, para cima dos juniores, você vai entender esse sentido aqui. Levantarei as abas de sua saia sobre o seu rosto, e mostrarei às nações a sua nudez, e aos seus reinos as suas vergonhas. Vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Versículo 7. Todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Quando Deus diz a casa caiu, amados, olha que figura que Naum diz. Vergonha total, como uma mulher que tem os seus vestidos levantados até o seu rosto, expostas à sua nudez e vergonhas. Essa é a situação, amados. Queridão, queridona, todo poder humano dura apenas um momento, quando se levanta contra o poderoso, o onipotente Deus. Fato é, queridão e queridona, e eu vou caminhar para o final dessa primeira parte da mensagem, é que chegará o dia em que a justiça de Deus contra os inimigos do seu povo será uma realidade escatológica, amados. Eu sei que pode parecer uma mensagem dura, mas é verdade. Eu tenho o meu compromisso de falar-lhes a verdade. Deus é justo. Deus fará justiça sobre a terra. Os inimigos de Deus serão tratados como tais. As nações ante Deus serão consideradas
em suas vergonhas. Os que hoje riem, tripudiam sobre os homens e mulheres de Deus, serão alvos de punição. João Calvino diz assim: não há nos homens nenhuma coragem, exceto quando Deus o supre com vigor. Tão logo ele retira seu espírito, aqueles que antes eram os mais valentes desmaiam, e aqueles que resfolegavam grande ferocidade tornam-se fracos e frágeis. Paulo vai dizer isso aos Tessalonicenses, primeira carta, 1, 6 a 9. Pois de fato é justo para com Deus, se segura na cadeira, que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Paulo está dizendo o seguinte: olha, Tessalonicenses, vocês estão sendo oprimidos, perseguidos, achincalhados, espoliados, para usar uma expressão que o autor aos Hebreus vai dizer. Mas fiquem firmes, porque é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. E quando o Senhor se manifestar em chama de fogo, queridão e queridona, ele vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus. Ele é vingador. Quero terminar com uma cena do Apocalipse. Está lá no capítulo 6, versículos 9 a 10. Quando o Cordeiro quebra o quinto selo. Debaixo do altar estão as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que deram. A palavra testemunho no grego é martur, que vem a palavra mártir, os mártires. E os mártires estão clamando com voz forte. Você segura aí na cadeira. O que eles estão clamando? Até quando? Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. As almas dos mártires, dos que foram degolados, dos que foram trucidados, estão clamando, e o Senhor virá, e agirá, e envergonhará a estes com destruição. Queridão, queridona, não se preocupa não, tá? Um dia, dê 3 cliques aí na primeira aplicação só, Mateus. Um dia, Deus alerta aos arrogantes, hein? Um dia, todos irão prestar contas de suas palavras e atos. E a arrogância é uma coisa tão severa que a gente pode ter esse pecado agasalhado no coração, se ao menos percebemos. Cuidado. A gente precisa aprender com Paulo. Sofreu, mas aprendeu. Em 1 Coríntios 15, 10 ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. E Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça
aos humildes. Para terminar com aquela grande ideia na tela, Mateus, vivamos então, mais um clique, isto, vivamos então, cultivando dentro de nós, uma consciência de humildade tal, para que nunca ouçamos de Deus aquilo que Ele estava dizendo para Nínive. Eu estou contra você. Porque Deus segue o seu próprio padrão de justiça e age soberanamente no mundo, impondo seu juízo e salvação a quem lhe cabe fazer. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Deus, esta é a primeira parte desta mensagem de denúncia. O Senhor vai trazer juízo sobre aqueles que brincam com o Senhor, com aqueles que não levam o Senhor a sério, com aqueles que priorizam outras coisas e prazeres. Porque Deus quer o nosso coração leal. Mantenha-nos em condições de humildade e de quebrantamento. O Senhor está restaurando a glória de Jacó e Israel. O Senhor está trazendo os exaltados que foram humilhados. E não é à toa que Jacó manquedejou a vida toda após ter encontrado com o Senhor no val de Jaboque. Permita-nos termos o compromisso assumido com humildade e inteireza de coração, para jamais termos de ouvir do Senhor: eis que eu estou contra você. Misericórdia, Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados e amadas.